E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre arte e identidade. E hoje o nosso foco maior é saber como se faz a construção de um personagem, não é isso? Então o ponto 3 aí do nosso livro é didático, eu peço que vocês abram aí na página 20, onde está falando aí ponto 3, por dentro do teatro. Bom, todo espetáculo teatral ele é construído por 3 elementos principais, que podem ser expressos pelas seguintes perguntas: quem, o que e onde, né? Então, hoje a gente vai dar início aí, vai conhecer um pouquinho sobre um desses elementos, né? Nós temos 3 elementos e nós vamos dar início ao estudo de um desses elementos hoje, que é o quem. Quem? Bom, a pergunta quem, o questionamento quem, está se referindo quem é o personagem, quem são os personagens desse espetáculo teatral. Bom, nos espetáculos teatrais, os personagens, eles podem ser fictícios. Professor, o que é um personagem fictício? Personagem fictício é aquele personagem que foi criado pelo autor, mas que não necessariamente ele é um personagem real. Ele pode ser algo da imaginação exclusiva do autor. O autor imaginou uma cena, criou um personagem e vai tentar dar vida a esse personagem por meio do seu texto. Bom, e esse texto é óbvio, esse personagem ele vai ser interpretado pelos atores. Os atores então têm a responsabilidade de dar vida ao personagem que foi criado pelo autor. Bom, os personagens eles podem surgir também pelos próprios atores. Os próprios atores podem inventar, podem criar um personagem. É o que nós chamamos então de improviso. É quando os atores eles atuam com improviso. Eles criam um personagem sem texto, sem roteiro nenhum, sem script nenhum para apresentação teatral, mas eles criam esse personagem. Eles dão vida a um personagem que eles vão criando espontaneamente, ou pelas suas próprias memórias, ou por experiências de vida, ou por algo que eles ouviram falar, pela própria imaginação. Então eles vão criando uma cena com base exclusivamente na sua espontaneidade. Então esse é um personagem criado de forma espontânea, que é o personagem então de improviso. Bom, independente de ser um personagem criado pelo autor, um personagem fictício, um personagem real ou um personagem improvisado, todo personagem ele se baseia ou em seres reais ou em seres fantasiosos. Bom, o que são personagens reais, professor? Bom, eu posso estar me baseando em personagens reais: político, um advogado, um médico, um agricultor, uma empregada doméstica. Ou seja, pessoas de forma geral é um personagem real. Se eu trabalho dentro do meu espetáculo teatral, dentro da minha cena, com um personagem que representa uma pessoa, ele é algo real. Se eu trabalho na interpretação de um animal, de um bicho, eu vou estar trabalhando com algo que é real. Agora eu posso trabalhar também com aqueles personagens fantasiosos, monstros, dragões de 7 cabeças, serpentes marítimas, sereias. Esses já são personagens fantasiosos, são personagens criados pela imaginação do autor. Mas independente de ser um personagem real, um personagem fictício, um personagem fantasioso, todo personagem tem as suas características próprias, é o que vai diferenciar, é o que vai construir esse personagem, é as suas características. Professor, como assim as características? A sua aparência, tanto a sua aparência física, quanto a sua, digamos assim, o seu lado sentimental, né? O lado humano de ser do personagem. Tudo isso vai construir, então, as características desse personagem. O personagem ele vai ser alto, vai ser baixo, vai ser gordo, vai ser magro, vai ser rico, vai ser pobre, é homem, é mulher, é criança, é idoso. Qual a idade desse personagem? Então, essas características aí, quando você juntar tudo, é que vai contribuir para a formação, para o nascer desse seu personagem, o modo dele falar, o modo dele andar, as roupas que ele veste, né? O tipo de sentimento que esse personagem tenta transmitir. Tudo isso vai contribuir então para a construção, para a formação então desse personagem. Bom, a partir daí eu vou caracterizar o personagem, dar vida ao personagem, fazer com que o personagem se torne o mais real possível
a partir da caracterização. Então, para criar o personagem, é um processo que envolve pesquisa e experimentação, que é o que nós chamamos em teatro de laboratório, né? O ator ele tem que fazer laboratório, ele tem que estudar o personagem que ele vai interpretar. Essa pesquisa ou essa experimentação pode ser de forma individual, pode ser de forma coletiva. Como é individual? Quando eu vou pesquisar sozinho, quando eu vou tentar buscar sozinho conhecimento sobre ou características sobre o meu personagem. Ele é coletivo quando eu vou sentar com outras pessoas do elenco, com o meu diretor do teatro, para tentar criar ou bolar a ideia de como será o meu personagem, qual idade ele vai ter, qual é o aspecto físico, se ele é criança, se ele vai ser jovem, que roupa é que ele vai utilizar, como vai ser o cabelo. Então, essas características que vão montar o personagem, eu posso fazer isso de forma individual ou até mesmo de forma coletiva. Bom, para criar o personagem, os atores eles se valem principalmente de recursos como a expressão facial, né? A expressão facial ela fala. Muitas vezes a nossa boca fala uma coisa, mas a nossa expressão facial demonstra outra. Não é isso? A gente às vezes está tentando demonstrar alegria no que a gente está falando, mas a nossa expressão está de tristeza, porque por dentro a gente está triste por algum motivo. E a gente tenta mostrar que está alegre, falando, brincando, mas a nossa expressão não corresponde ao que a nossa boca está pronunciando. Então a expressão facial ela fala mais do que palavras na maioria das vezes. E no teatro ela é fundamental. A expressão facial ela é de importância enorme dentro de uma apresentação teatral. Além disso, a modificação da voz. A voz do personagem também vai falar um pouco sobre ele, vai dar um pouco da característica desse personagem. O personagem que fala calmo, mansinho, o personagem que fala gritando, né? O personagem que fala com a voz rouca, com a voz fina. Então, a forma do personagem, a fala do personagem também vai demonstrar o tipo de personagem, o tipo de ação, de situação que o ator está querendo passar naquele momento. Então, as expressões corporais, o uso da voz e a expressão facial são fundamentais para a criação do personagem. Bom, mas além disso, podem ser feitas também modificações no corpo e no rosto do ator. Bom, e como é que eu vou modificar o corpo e o rosto, professor? Através de maquiagem. Uma maquiagem pode representar muito numa apresentação teatral. A partir da maquiagem, você pode ajudar a criar o aspecto físico do seu personagem. Transformar uma pessoa jovem, por exemplo, em uma pessoa idosa a partir da maquiagem. Transportar uma pessoa idosa em uma pessoa mais jovem um pouquinho também. Então a maquiagem ela pode mudar o seu aspecto. Transformar uma pessoa que tem um rosto normal e colocar ali naquele rosto que a gente considera normal, sem nenhum defeito, colocar uma cicatriz, colocar uma verruga, colocar um corte, uma tatuagem. Então a gente já está modificando o personagem. A gente já está dando uma cara nova ao personagem com o uso da maquiagem. Além da maquiagem, as roupas. As roupas que o personagem usa vai demonstrar também o personagem, vai identificar, vai caracterizar o personagem. E aí as roupas ela fala muito de como é que diz? Do espaço histórico, que época o personagem está vivendo. Bom, o personagem que vive hoje em uma grande cidade, ele vai se vestir de tal forma, mas quem vivia há 60, 70 anos atrás, se vestiam da mesma forma que nós nos vestimos hoje? Não. Então, se eu vou caracterizar um personagem que vivia há 70 anos atrás, eu vou ter que me caracterizar de uma forma diferente, eu vou ter que me vestir de uma forma diferente, eu vou ter que me comportar de uma forma diferente. Se eu vou interpretar um personagem que viveu há 2000 anos atrás, o modo, o figurino, a roupa, os trajes dele é completamente diferente. Então, a gente tem que se basear na época em que a apresentação ela tá mostrando o personagem, de que época ele é, para a gente ver que tipo de roupa é que a gente vai estar utilizando. E os adereços. Eu posso utilizar nos adereços para montar o meu personagem chapéu, eu posso utilizar óculos, eu posso utilizar um brinco, eu posso utilizar um colar, eu posso utilizar um sapato, eu posso utilizar um guarda-chuva, eu posso utilizar uma peruca, eu posso modificar completamente o meu aspecto natural, utilizando alguns adereços para me caracterizar de forma diferenciada, para não dar aquela impressão que é Ray Lopes que está ali apresentando, que realmente é uma outra pessoa que está ali em cima do palco fazendo uma apresentação teatral. E aí eu posso citar o exemplo, quando eu iniciei teatro há alguns anos atrás,
eu fiz vários personagens. Eu já fiz político, eu já fiz policial, eu já fiz bandido, mas um dos personagens que eu mais me caracterizava e que eu me doava mais durante as apresentações era o personagem de Cristo, né? Eu fiz Jesus Cristo durante praticamente 10 anos seguidos, a Morte e Paixão de Cristo, uma apresentação teatral aqui na cidade, e eu me caracterizava de Cristo. E a primeira caracterização que eu fiz foi deixar o cabelo crescer para fazer o personagem. Meu cabelo era curto e eu deixei o cabelo crescer para que eu tivesse uma aparência mais assemelhada com a ideia, né, que a gente tem, com a imagem que a gente tem de Jesus Cristo. E aí eu não tenho barba. O que é que eu fazia quando eu não tenho barba? Minha barba é a lenha. Eu cortava o cabelo, que já era grande, pipinava o cabelo todinho e depois saía, passava cola e saía colando, fazendo a barba, me caracterizando para parecer o máximo com o personagem. As roupas, aquelas túnicas, aqueles vestidos compridos que parecem vestidos, que são as túnicas, né? Que eram as vestes daquela época. Tudo isso para me aparentar com o personagem. Então a gente tem que caracterizar o personagem. Então essa caracterização, essas formas de modificar o nosso corpo e o nosso rosto é o que nós chamamos de caracterizar o personagem, né? É você dar vida ao personagem que você está vivendo naquele momento. Então essas técnicas aí, ela é chamada de caracterização. A técnica de você utilizar suas expressões faciais, sua expressão corporal, mudança de voz e roupas, adereços, maquiagens que você utiliza é o que nós chamamos de caracterização do personagem. Bom, para conhecer as principais características de um personagem, o ator que vai representar, ele deve se perguntar o seguinte: onde o meu personagem vive? Onde é que ele vive? De que local ele veio? Em que época ele vive? Qual é a sua origem? De onde ele veio? O que é que ele deseja? Os personagens têm algum foco? Ele tem algum objetivo dentro da história que está sendo contada? Quais são os principais sentimentos que ele desperta na apresentação? Amor, ódio, tristeza, alegria, felicidade, raiva. Então ele tem algum tipo de sentimento que predomina nesse personagem. Então você vai tentar buscar todas essas informações para ir criando aos pouquinhos o seu personagem. O personagem ele não é criado da noite para o dia. Se criar um personagem para teatro, se requer tempo, né? Você tem que focar nos estudos, você tem que focar na análise do personagem, você tem que pesquisar, você tem que se dedicar para a construção do seu personagem, para a partir daí você ter uma ideia central de como é o personagem, você conseguir se doar ao máximo e conseguir levar a realidade para o público. Porque por mais que você esteja interpretando um personagem que é fictício, que não é real, você tem que transmitir realidade para quem está assistindo, ok? Então esse é o nosso primeiro elemento para a construção de um espetáculo teatral, que é quem é o personagem, né? Quais são as técnicas e os macetes que você precisa para criar um personagem, ok? A gente fica hoje por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando aí o que e onde, não é isso? Mais dois questionamentos, na verdade, que nós vamos estar estudando na nossa próxima aula de artes. Até a próxima aula e a todos vocês um ótimo dia. Tchau!